Estão a assistir a uma rusga surpresa levada a cabo de madrugada em Lima, no Peru. 200 polícias com o devido equipamento de proteção entram no mercado coberto. O alvo, medicamentos falsificados. Encontraram-nos por toda a parte. Havia máquinas simples de embalagem e tela de seda gravada com nomes de medicamentos. Centenas de milhares de medicamentos falsos apreendidos na rusga vieram desta casa. Passando por uma porta traseira e por um estreito corredor, encontramos um pequeno pátio esquálido que era na realidade uma fábrica de medicamentos falsos, responsável pela produção de um número surpreendente de medicamentos falsificados. A polícia peruana foi lá conduzida por uma pessoa improvável, John Clark, da empresa farmacêutica norte-americana Pfizer. I'm looking at this pan with these pills in it. This stuff is going to get into people's medicine cabinets around the world. Unfortunately, yes. Clark dirige uma equipa de segurança global reunida pela Pfizer, composta por antigos agentes do FBI, da Segurança Interna e de combate ao tráfego de estupefacientes, que colaboram com as autoridades locais para capturar criminosos por todo o mundo. Operações de falsificação como esta custam às empresas farmacêuticas milhões de dólares todos os anos. And it's even got the newer Pfizer emblem with the little slant on it and stuff. I mean, from the packaging, you'd never know. Aqui foram encontradas cerca de 2 dezenas de medicamentos, incluindo antibióticos, antiepiléticos, medicamentos para a tensão arterial e analgésicos. We're in the middle of this very primitive courtyard. This doesn't look like any kind of facility that you'd expect at all. Does this surprise you? No, no. Unfortunately, the quantity of counterfeits you're seeing is phenomenal. The conditions are just abysmal. And if the consumer ever realized that products that they're putting inside their bodies come from dirty water, drying out in the open under a heat lamp, insects and everything else getting into it, contaminants being, brought into the equation and stuff, I think they'd be horrified. Segundo John Clark, medicamentos da Pfizer falsificados, muitos deles em condições pouco higiênicas como esta, chegaram a farmácias e hospitais em pelo menos 46 países, incluindo a Grã-Bretanha, o Canadá e os Estados Unidos. So right now there are people around the world taking medications to save their own lives who are simply taking the wrong thing and they don't even know it. Yes, absolutely. If you have any concerns, you should go to your doctor, you should go to your pharmacist. If the pill dissolves differently, if it tastes bitter or differently. John, I'm a doctor. I looked at these medicines today. I wouldn't be able to tell if they were fake or not. Right. I'm the person they're going to ask. Right. I don't know the answer. How are other people going to know the answer? Next step is every pharmaceutical company will take it back, do the test, then find out if it's a counterfeit, how it got there, and try and make sure that they get off the market immediately. Os comprimidos do Peru foram enviados para aqui, os laboratórios da Pfizer, em Groton, Connecticut. Por vezes as falsificações contêm uma percentagem das substâncias ativas certas, mas isso não se verificou neste antibiótico, nem neste remédio para as úlceras. Açúcar e giz. Imagine tomar um medicamento para tratar uma doença grave com estes ingredientes. People can die. People can be seriously injured, but people can also die. Kumar Kibble, diretor adjunto do Serviço de Imigração e Alfândegas nos Estados Unidos, é responsável por proteger as fronteiras do tráfico ilícito. Nos últimos anos, tem estado cada vez mais atento aos medicamentos falsos. In the scheme of things, how big a threat are fake drugs? Fake drugs are a big threat, and it is an exploding threat. You actually have traditional criminal groups that may have engaged in traditional drug trafficking, and they realize, I can make just as much money making, tens of dollars on a pill that I manufacture for pennies and have very little exposure in terms of prosecution. So you're talking about a very low risk, very high reward, potentially tons of money. Yeah, absolutely. When you think about that, some of these pills can be manufactured, for 40 cents and sold for $18 or $20. I mean, just think of that profit potential. I mean, it's insane. This looks like a legitimate website. Kibble segue os produtos falsos desde a sua origem em laboratórios clandestinos até aos Estados Unidos, onde são vendidos através de sites da internet que se fazem passar por farmácias legítimas. Estima-se que 36 milhões de americanos adquiriram medicamentos através destes sites, muitos em busca de medicamentos de qualidade a preços reduzidos. Alguns sites fingem estar sediados no Canadá, por este ser conhecido como um país com medicamentos bons e menos caros. Kibble apanhou este falsificador israelita numa câmara oculta a confessar o estratagema.
And those are all internet pharmacy websites? Is that really from Canada? O mesmo falsificador contou a agentes infiltrados outras formas simples de fazer contrabando de centenas de milhares de comprimidos para os Estados Unidos. Simplesmente são enviados pelo correio. No serviço dos correios, no aeroporto JFK, o volume de embalagens de medicamentos falsos ou suspeitos a entrar no país é impressionante. Depois de passar no raio-x, If you look closely here, You see little round objects that don't belong. a alfândega põe de parte milhares para inspeção It's like a normal run-of-the-mill speaker. em cada um destes caixotes. E isto foi tudo num só dia. Our resources certainly haven't kept pace with the volume of products coming into the country, with the increase in volume. David Elder, da FDA, a Autoridade Alimentar e Farmacêutica, explicou-nos que quando um medicamento falso é encontrado, tem de o enviar de volta ao remetente. Neste dia foram encontrados comprimidos e pequenos frascos oriundos da Índia de supostos medicamentos para a tiroide, fertilidade e hipertensão. Tiveram de os mandar para trás. that sounds crazy. Why not go after this person? We don't have the authority to actually destroy this on site. This product could very well come back into the country through a different mail facility. Maybe it gets through, maybe it gets stopped. But they're banking on one of these times you're going to miss. I think they are. Muitas destas falsificações são tão sofisticadas que nem os investigadores deste laboratório da FDA, em Cincinnati, conseguiram distinguir qual dos frascos de Zyprexa era o falso a olho nu. Com uma fonte de luz forense, conseguem testar a tinta e o rótulo do medicamento verdadeiro ilumina-se. Este comprimido falso de Lipitor parecia tão autêntico que foi preciso sobrepor a imagem de um comprimido verdadeiro para ver que o número 20 não condiz. With the naked eye, you could not see this. As I say, in India, you could manufacture anything. There's no limit. Balbir Bogal foi recentemente detido em Madison, no Wisconsin, por alegado tráfico de medicamentos falsos. É também acusado de fornecer milhões de ansiolíticos da Índia a um site na internet com um nome aparentemente inofensivo. He was running an internet pharmacy, which is actually I discovered recently that it's a website, Easy Meds for You. Easy Meds for You. Yes. He had lots of suppliers. You've never met him. Never met him. It's a total virtual world. Absolutely never met him, and I didn't even believe what his name was real or not. Bogal insiste que é inocente e alega que se limitava a fornecer ansiolíticos com a fórmula correta que julgava destinados ao mercado asiático. O governo diz que ele sabia que os medicamentos entravam ilegalmente nos Estados Unidos. Were you worried at all about these medications, where they were going to end up? Never looked at that issue at all. Do you wish you had it? Yes. Ainda mais alarmante é que estes medicamentos falsos não se vendem apenas pela internet. Chegam às farmácias tradicionais e aos hospitais. A comissária da FDA, Margaret Amber, afirma que, embora a grande maioria dos fármacos seja segura, há motivos para preocupação. You know, we don't really know the full dimensions of the problem, but we do know that in certain countries, somewhere between 30 and 50% of really important drugs for health are in fact counterfeit. How does all this increase in counterfeit drugs around the world affect the United States? Just consider that 40% of drugs taken in this country come from other countries. 80% of the active pharmaceutical ingredients in drugs taken in this country actually comes from other countries. Even if the prescription medications are manufactured in the United States, the raw ingredients often come from overseas through a complicated web of suppliers and distributors, and are increasingly vulnerable to counterfeiting. That's what happened in 2008 with the blood thinner heparin, which millions of Americans rely on to prevent blood clots. Little did the manufacturer, Baxter International, know that one of the raw ingredients from China was counterfeit. How many people were affected by this? In this country, a little over 80 people actually died from contaminated heparin. Segundo Baxter, o número de mortes está mais próximo das 4 ou 5, mas todos concordam que é difícil determinar o número exato. A enfermeira Colleen Hubley diz que no centro da diálise, onde trabalha em Toledo, no Ohio, viu um paciente entrar em paragem cardíaca e outros com sintomas estranhos depois de administrar heparina. Having hypotension, diarrhea, vomiting. I even had another patient that stated to me, you know, what is going on around here? Had you ever seen anything like this? No. E depois detectou os mesmos sintomas em membros da sua família. O marido, Randy, e a sogra, ambos tomavam heparina por sofrerem de problemas renais crónicos. Tiveram reações estranhas e morreram dias mais tarde. A Baxter, que está a ser processada por Colleen Hubley e outros,
disputa essa alegação e defende que o grave estado de saúde dos familiares e do doente dela foram, passo a citar, a causa mais provável da morte. You lost one of your patients, your mother-in-law, and your husband Randy, within a month or so. Gone. Colin Abley nunca imaginou que a heparina pudesse ser falsificada. You really counted on that heparin Yes, being we perfectly did. fine. And I don't know if in my nursing career I'll ever take anything for granted again. O diretor-geral da Baxter disse ao Congresso que lamentava profundamente o que tinha sucedido. A empresa disse-nos numa carta que o ingrediente falsificado imitava tão bem a heparina que não foi detectado pelos sistemas de controlo de qualidade e entidades reguladoras de mais de uma dúzia de empresas em cerca de 12 países. 3 anos depois, Amber, comissária da FDA, disse-nos que continuam a tentar apurar o que sucedeu. Do you know who perpetrated this crime with the heparin contamination or exactly how they did it? We do not know the answer to that question. Apesar do incidente com a heparina, a maioria dos ingredientes constantes dos medicamentos é proveniente de outros países, incluindo a China e a Índia, cujos sistemas reguladores são largamente insuficientes. A FDA inspeciona apenas 12% das instalações no estrangeiro por ano. Everyone's concerned. It's hard to regulate. It's potentially problematic, even deadly. Why does it continue to happen? I think that we live in a globalized world, and components of all kinds of products are going to come from all over the world. It's cheaper over there. It's economics. It is economics for the companies. I do believe that we can do an enormous amount to strengthen the safety of the supply chain. As farmacêuticas afirmam ter sistemas próprios para garantir a qualidade dos produtos, mas têm de preocupar-se também com laboratórios clandestinos, como o que vimos no Peru, que surgem por todo o mundo, segundo diz John Clark, da Pfizer. And if there are no consequences for those doing this, then there's no disincentive not to just go back and do it again once you're caught. I mean, the profit on illegal medicines is just phenomenal. E não é fácil apanhá-los. No laboratório do Peru, a polícia deteve um homem que servia de correio, mas o chefe da operação de falsificação conseguiu escapar. What do you think, John? Are they going to find this guy? They'll be lucky if they do.